Tá. Então, gente, vamos começar. Desculpa aqui, estava ajustando as coisas. Primeiro, boa noite. Meu nome é Jane Barros, eu sou militante da LSR, Seção Brasileira da Alternativa Socialista Internacional, e aqui nós atuamos e construímos o PSOL. A live de hoje, né, o tema é Vidas Negras Importam. É um momento bastante difícil, né? Acho que, ao mesmo tempo, de grande importância de fazer esse debate, assim como outros que foram realizados ao longo desse momento de pandemia. Então, a gente vai descobrindo formas de manter a discussão, de armar a nossa militância, no sentido de preparar a nossa militância para dar respostas nessa conjuntura, né? Antes de passar para os nossos camaradas, convidados e convidadas que vão participar da live de hoje, né? O Miranda Júnior, o Taylor Vasser, a Nathalie Souza, o Márcio Roberto. Eu queria levantar alguns pontos aqui, né, que acho que é importante para a nossa discussão. Primeiro que em momentos de crise, a gente está vivendo uma pandemia que a nossa geração e gerações vivas hoje não tem nenhuma memória, uma experiência de como lidar com situações como essa, que se agrava, sobretudo no Brasil, no momento de crise política, né, que vem se adensando, de uma crise econômica que já vinha se desenhando ao longo, né, dos tempos dos últimos anos e que agora ficou ainda mais brutal e mais evidente. Ou seja, no momento que a gente está vivendo, nesses momentos de crise, as situações de racismo, de violência e de barbárie ficam ainda mais evidentes. E essa live tem essa intenção. Vidas Negras Importam, e a luta contra o racismo é uma luta que faz parte da nossa vida enquanto militantes socialistas. Mas discutir isso agora tem a ver também, além dessa situação de crise e do momento que isso fica ainda mais evidente, com outras questões que foram acontecendo e mostrando o quanto que o racismo ele está no DNA do sistema capitalista, né? Há poucas semanas, acho que todos nós vimos com muita tristeza e com muita raiva a brutal violência e o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos por um policial branco, sobretudo no momento que ele falava que não conseguia respirar. Isso levou milhares de pessoas às ruas, né? Não só em Minneapolis, em outras cidades dos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, negros e negras se mobilizando, se organizando para dar respostas a isso. Então, imaginem, um momento de pandemia, de crise, momento em que as pessoas estão protegendo as suas vidas, a forma de proteger as vidas negras é ir para as ruas, é lutar, com todos os riscos que isso pode significar. Não muito diferente disso, o Brasil está caminhando para ser o epicentro da pandemia, e é com muita tristeza que a gente coloca isso, porque a gente vive isso, são preocupações diárias, de proteção, ao mesmo tempo de garantia de sobrevivência, né, das nossas vidas, mas é justamente nesse momento em que, como eu já apontei, as coisas ficam mais evidentes. A gente viveu nas últimas semanas uma situação bárbara, né, da morte do João Pedro, de 14 anos, um adolescente que estava fazendo o que foi dito para todo mundo fazer, ficar dentro de casa, em isolamento, para proteger e proteger a sua família. Quando, na verdade, a sua casa foi invadida pelos policiais, ele foi brutalmente assassinado, o corpo sumiu durante várias horas, deixando a família em pânico. Infelizmente, isso tem sido recorrente nas favelas, nos bairros periféricos, durante a pandemia, e a polícia não deixou de fazer ações durante esse momento. De forma ainda mais triste, ou tão triste quanto todas essas outras, né? Ontem, Miguel, de 5 anos, foi morto, na verdade, por uma ação irresponsável de uma mulher, uma madame, uma patroa, que, enfim, tinha, né, na sua casa uma empregada doméstica, uma mulher negra trabalhadora que deveria estar em casa recebendo salário para se proteger durante a pandemia. Ela estava a serviços dessa mulher em Recife, quando, na verdade, ela saiu para passear com os cachorros, deixou a criança por um tempo muito curto, porque ela não tinha com quem deixar, com a patroa, e essa mulher foi responsável pela morte de Miguel. Então, são ações bárbaras que mostram como as vidas negras são tratadas
na sociedade capitalista e como no momento de crise o racismo fica ainda mais evidente. Então é um momento de extrema importância para nós discutirmos conjuntamente, inclusive com a ajuda dos camaradas que estão aqui hoje, o que fazer. Porque a gente precisa se atentar e dar respostas do que fazer. Garantir as nossas vidas, historicamente, sempre dependeu das nossas lutas. E não é diferente hoje. Nós precisamos discutir como organizar essas lutas. Antes disso, e antes de passar para os nossos camaradas, eu queria trazer alguns elementos aqui, inclusive algumas armadilhas, alguns elementos importantes que nos ajudam a perceber e a pensar conjuntamente o que fazer. Primeiro, que a luta antirracista, ela assume uma centralidade na agenda. Ela já está posta no nosso programa como um elemento estruturante de qualquer processo de transformação radical da sociedade. Mas a luta antirracista, nesses momentos específicos, como apontei, ela assume um papel protagônico. Mas é necessário que a gente se atente a essa luta. Porque é comum a gente perceber que, às vezes, nos setores mais progressistas, inclusive, o debate antirracista que parece óbvio, que parece que todos estamos juntos, todos estamos ali, ele acaba se traduzindo de formas, um tanto quanto reduzidas. Então, veja, às vezes é muito comum nesses processos e movimentos a gente perceber políticas como de controle, de vigília, das palavras que são usadas de maneira incorreta, do cancelamento, de você racista, vamos cortar a sua cabeça e tirar daqui, não faz parte do meu grupo, nós defendemos, estamos todos juntos. O que é um elemento desse processo da luta. Mas veja, Adolph Reed, que é um pesquisador preto norte-americano, ele traz uma questão muito interessante, porque ele fala, historicamente, a luta antirracista, ela não prescindiu, não existe luta racista que não parta de lutas. Primeiro, de lutas concretas, de lutas objetivas, capazes de organizar o nosso povo e todos aqueles e aquelas que tremem de indignação do racismo. A luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, na verdade, que mobilizou uma luta gigantesca antirracista, ela começou com elementos concretos de programa, de tarefas imediatas, que era garantir que as pessoas pudessem ir para as escolas, que as pessoas pudessem estudar, que as igrejas parassem de ser incendiadas, que as igrejas parassem de, na verdade, as crianças e pessoas lá dentro que pudessem ter o seu direito ao credo, à sua religião, que as pessoas, que a Rosa Parks pudesse sentar quando estivesse cansada num banco que estava vazio, porque ela tinha direito e até mais direito depois de um dia exaustivo de trabalho. São lutas concretas que mobilizam a luta antirracista, assim como no Brasil, quando um corpo é tombado e a favela desce para o asfalto, quando a juventude, o movimento negro vai para as ruas e fala que é contra a polícia militar, porque a polícia não garante a segurança, não garante a segurança nem da polícia e nem do povo. Que a gente tem lutas concretas. Não existe processos e manifestações antirracistas que não sejam materializadas em luta. Uma segunda coisa que eu queria apontar, que essa luta antirracista, ela precisa ser necessariamente anticapitalista. Malcolm X disse isso nos anos 70, mas isso não necessariamente se traduziu numa consciência imediata, óbvia. Aliás, nada é óbvio que se parece nesse momento. O capitalismo ele precisa construir setores vulneráveis, ele precisa construir setores frágeis para que ele lucre, para que ele consiga produzir mais capital, para que ele, inclusive, consiga justificar que um determinado setor não vai ter direito à saúde, que um determinado setor não vai ter direito ao trabalho, que um determinado setor pode ficar enjaulado e ser exterminado, porque são setores vulneráveis, setores inferiores na sociedade. Não é possível a gente ter avanços na luta antirracista se ela não for anticapitalista. E a terceira coisa que eu queria colocar, que depois a gente pode discutir ao longo da live, com a contribuição dos camaradas que vão falar, mas com a de vocês também aqui nas questões, que é uma outra armadilha. A luta antirracista e anticapitalista é uma luta de todos e todas. Para nós, essa luta precisa ser socialista e ela precisa ser construída a partir do agora. Não é possível a gente esperar com que as coisas se resolvam e depois a gente constrói as coisas por etapa. É necessário construir a luta socialista com todos aqueles e aquelas que tremem de indignação do racismo, com todos aqueles e aquelas que tenham condições de superar e de destruir o sistema capitalista. Aqueles que estão na engrenagem, que justamente por estarem manejando essa engrenagem conseguem destruir isso. Então é por isso que não dá para separar a luta, da classe, do nosso povo, da luta antirracista. Essa é uma luta só.
E a gente precisa construir isso através de programas e ações concretas desde já. A nossa luta está em questão. É o nosso corpo que está em questão nesse momento. E é por isso que a gente precisa construir a maior luta de todas, e com a ajuda de todos aqueles e aquelas que fazem parte do nosso povo, que são os que têm reais condições de garantir as nossas vidas. E é por isso que as nossas vidas e as vidas negras importam. Então, para continuar esse debate, a gente vai discutindo isso ao longo, eu queria aqui chamar um primeiro camarada, né, para a discussão, que é o Miranda Júnior. Ele é estudante de geografia do UFRN, ele é bolsista, pesquisador, é um socialista que pesquisa e investiga a realidade para poder transformar ela, para poder pensar em ações, pensar em como a gente pode melhor potencializar a nossa intervenção, né? Para mudar, de fato. Miranda, você está escutando? Estou sim, boa noite. Estão me ouvindo? Queremos te escutar. Estão me ouvindo direitinho? Ok, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Como já disse, me chamo Miranda Júnior, né? Sou aqui de Natal e vou estar somando com vocês um pouco nesse debate. Como a Jane Almeida colocou nesse início da fala dela, né, a luta antirracista ela é também uma luta anticapitalista, né? Porque a gente tem que entender hoje que o racismo ele não é algo isolado, ele é algo estrutural, e se é algo estrutural, ele apenas porque as estruturas da sociedade, dos sistemas hoje, são capitalistas e favorecem todo esse sistema de exploração que a gente vive hoje. Só que quando a gente fala da população negra hoje, e do povo preto, a gente está falando de um povo que tem endereço e contra-cheque. Somos nós que estamos hoje ocupando boa parte das periferias, de favelas, somos nós que estamos nos subempregos nesse país e em todo o mundo. E partindo desse debate, como eu sou da geografia, eu não posso deixar de ver hoje espaço, construção urbana e tal, e queria começar a minha fala falando um pouco da construção da cidade a partir de segregações socioespaciais. Porque se a gente diz hoje, como eu disse no início da fala, a população negra ela tem endereço e hoje ela ocupa boa parte das periferias e em Natal não é diferente, né? E quando a gente faz traz hoje para o debate a questão da pandemia, né, do Covid-19, que nós estamos enfrentando na situação aqui em Natal, o levantamento feito pelo LAIS, né, que é um laboratório aqui da UFRN, está estudando e fazendo levantamento de dados sobre a questão do coronavírus, Covid-19, levantou a informação de que dos 5 bairros da cidade de Natal que mais concentra pessoas contaminadas, 3 estão localizados nas periferias de Natal. Um está localizado na que seria aqui Zona Sul, né, um bairro de classe média alta, e o outro é um bairro comercial. A gente percebe hoje que o povo preto é atacado de diversas formas e morto de diversas formas, como eu vou estar discutindo aqui na minha fala. Quando a gente coloca hoje que traz esse dado da cidade de Natal, de que a maioria dos bairros hoje que concentra, grande parte dos bairros que concentra hoje a contaminação do vírus são as periferias, e é lá onde está a galera que está em subemprego, a galera que está em moradia precária, e somos nós que somos expostos ainda muito mais ao vírus. Então, além da gente estar fazendo a discussão hoje, que a gente é morto por perseguição policial, que a gente morre de fome, que a gente morre por falta de diversos acessos, hoje a gente também é muito mais suscetível a morrer pelo coronavírus do que a branquitude. Por isso, por não termos acesso, por estarmos em periferias e sendo colocados diretamente expostos ao vírus. Quase 100% dos leitos daqui de Natal, mesmo com tudo isso, da gente estar sendo mais exposto, quase 100% dos leitos daqui de UTIs do Rio Grande do Norte estão ocupados. A população negra segue trabalhando em subempregos. Somos nós que estamos aí nesse processo, mais inseridos nesse processo de urbanização, somos nós que estamos nesses subempregos colocados para o emprego formal, e porque a gente para nós é colocado a escolha de ou você morre de vírus ou você morre de fome, porque infelizmente não tem como a gente aceitar que o auxílio do governo é suficiente
para sustentar uma casa com 5, 6 pessoas, e os trabalhadores que trabalham em trabalhos informais se veem obrigados a continuar suas rotinas de trabalho, né? Como a gente vê aqui no Alecrim, que é um espaço que concentra, que é epicentro daqui de contaminação. Hoje eles foram os comerciantes foram obrigados pela polícia a fechar suas portas, a baixar suas portas, e a polícia falando, é importante pela saúde de vocês. E de fato só que os moradores colocaram que, os comerciantes colocaram que, de fato, se eles fecham as portas, eles morrem de fome. Então, para nós é colocado que ou a gente morre de fome ou a gente morre de vírus. Então, o nosso debate tem que iniciar a partir disso, né? Se a gente é colocado para ficar dentro de casa, a gente tem as nossas moradias sem condições necessárias para manter o isolamento social e diversas outras questões que acabam nos atingindo. E por isso que a gente tem que aprofundar nesse debate. E se a gente fala hoje que a gente morre pelo coronavírus, se a gente amplia o nosso debate para um segundo ponto, que eu gostaria de tratar, que é o genocídio da juventude negra aqui dentro no Rio Grande do Norte. Para quem não sabe, os levantamentos feitos, os últimos levantamentos feitos, colocou o estado do Rio Grande do Norte como um dos estados que mais mata, que mais se morre jovens, sobretudo jovens negros. E um levantamento feito pelo OVVIO, né, que é o Observatório da Violência, que é uma entidade governamental que monitora, não governamental, perdão, que monitora, contabiliza e analisa as mortes violentas intencionais aqui no nosso estado, e é vinculado à Secretaria Estadual de Segurança Pública, que mostrou que de 2011 até 2019, 85% das vítimas de mortes violentas eram de pessoas pretas. 49% tinha entre 18 e 29 anos. Como eu estava falando, nosso estado é o que mais mata jovens, sobretudo jovens pretos. Dessa galera toda, 31% não chegou nem a completar o ensino fundamental, 54% não exercia atividade remunerada e somente 39% ganhava até 2 salários mínimos. Então a gente percebe que, para nós que somos pretos, estamos inseridos em uma condição de vida onde o acesso é nos negado, onde somos colocados sob subempregos, colocados em moradias precárias, e falta uma série de políticas públicas para nos dar condições iguais, como é dada para a branquitude desse país e do mundo inteiro. E nesse processo todo, né, como eu já falei, o racismo ele é estrutural, existe toda uma condição para que faça que a gente fique submetido a isso. Então, a falta de acesso e oportunidade hoje é uma das principais causas que contribui para que nós, enquanto juventude pobre, negra, desse estado, do Brasil e do mundo, seja morta. E se engana quem acha que o negro ele vai morrer aos 18, aos 29 anos, quando entrou para as estatísticas. Ele morreu muito antes. Aí ele foi negado o direito de acesso à educação de qualidade, quando foi negado o acesso a uma vida digna, quando ele viu os pais dele sendo assassinados nas periferias, e morte, para nós que moramos em periferias, é algo que infelizmente já virou rotina, né? A periferia daqui, uma das favelas daqui de Natal, que é a favela do Mosquito, que quase sempre já virou rotina para a cidade de Natal saber que está tendo uma operação dessas favelas. Em fevereiro desse ano, após a polícia entrar e invadir a favela, em uma ação totalmente arbitrária, acabou matando um pai de família e baleando os dois adolescentes que nada tinha a ver com a operação policial. Os moradores de lá se juntaram, trancaram a rodovia, né, que passa em frente à favela do Mosquito, para fazer uma manifestação. E a polícia simplesmente chegou de forma extremamente truculenta, tirou, expulsou, deu bala. Então, a galera que está morrendo. Então, a gente não tem o direito nem de se manifestar em prol das nossas próprias vidas, de pedir dignidade, né? A gente tem que morrer e morrer de forma calada. E falando disso, né, como eu estava falando, a gente morre de diversas formas. E como a gente falou, a luta antirracista, ela não consegue mais esperar mais um segundo. Né? 1 minuto é algo que tem que ser feito desde já. Mas depois eu queria
colocar mais pontos quando for para encerrar, mas acho que são pontos mais sucintos, mas que não é possível a gente pensar uma luta antirracista sem pensar uma luta anticapitalista, porque é o capitalismo que favorece hoje essas estruturas de racismo para a nossa comunidade preta. O racismo estrutural e por isso ele não vai ser combatido simplesmente com uma hashtag. Então é importante que nesses momentos que a gente está dando muita visibilidade para a discussão racial hoje no nosso país e no mundo, que a gente tome atitudes antirracistas e não somente nas redes. Esse processo que a gente está fazendo aqui de discussão, esse processo que a gente está fazendo aqui de chamar essa galera para despertar sobre o que está acontecendo, é um processo que a gente já faz há muito tempo. E que bom que algumas pessoas estão pegando essa pauta e levando para frente, mas é importante que, além de que a gente reconheça que o racismo existe, que a gente lute contra estruturas racistas na nossa sociedade, né? Colocando, inclusive, falando que a Angela Davis fala de que não basta você, numa sociedade racista, não basta simplesmente não ser racista, é necessário ser antirracista e é necessário que a gente se lute, se some nessas lutas antirracistas na nossa sociedade. Vou encerrar minha fala aqui, já estou, e espero poder contribuir mais com o debate com vocês. Boa noite, obrigado a todos. Na verdade, a contribuição aqui do Miranda. Primeiro que é muito bom ouvir jovens, né, enfim, com tanta firmeza e com tanta força no que diz respeito à denúncia e, né, o que fazer a partir desse quadro terrível. Eu acho que é bom trazer um dado, né? Quando a gente fala do genocídio da população negra, é necessário materializar isso. O Atlas da Violência, de que saiu ano passado, ele traz um dado de que 75% dos homicídios, né, são de corpos negros. Então, 75% das pessoas que morrem por ano por homicídios, né, morte matada, são negros e negras. Ou seja, o genocídio é isso, é a morte em uma grande quantidade de um determinado setor, grupo social, e a gente está falando que esses negros são intencionalmente, negros e negras do nosso povo, são intencionalmente mortos no nosso país. E no Rio Grande do Norte, né, então existe uma proporção que para mensurar essa violência, que a cada 100 mil habitantes, 43% 43 mortes são de negros e negras. Se a gente for falar isso dos não negros, a cada 100 mil, 16, né, são brancos, ou seja, não negros que são mortos. Quando a gente está falando do Rio Grande do Norte, esse número sobe, essa proporção sobe para 87. Então, de fato, é um dos lugares onde mais matas, né, onde tem proporcionalmente mais mortes de negros e negras. E é importante a gente ouvir de lutadores, não só a denúncia, mas também lutadores que estão no território, nos seus espaços, construindo a resistência. Eu queria agora, na verdade, convidar vocês para... um vídeo, na verdade, do nosso camarada, o Taylor, sindicalista de Minneapolis, da Socialist Alternative, nossa sessão nos Estados Unidos. Ele, na verdade, preparou uma contribuição extremamente importante para falar, né, da onde ele está e de olhar de perto, de acompanhar de perto esse processo de lutas e da rebelião a partir da morte, do assassinato do George Floyd. Tá sem som. É que tá mudo aí o microfone. Gente, a gente só tá tentando colocar o som aqui. É tudo ao vivo e agora, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue colocar isso a tempo. A gente consegue colocar o vídeo agora ou a gente... Então, enquanto
a gente está tentando ver esse problema do som, né, do vídeo, é importante, vamos chamar aqui, não, a gente vai entrar então com vídeo, som? Falem comigo aqui. Vamos lá. Ainda está sem som. Então, gente, a gente está tentando resolver o problema. Eu acredito que a gente vai levar um tempinho ainda para resolver o problema do som. Então, eu gostaria aqui de chamar a companheira Nathalie Souza, que é mãe, feminista, antimanicomial, educadora física de Pernambuco, que também, eu acho que na mesma chave do Miranda, eu acho que pode trazer, a partir da sua luta específica, questões para a gente organizar conjuntamente o que fazer, né? Vamos lá, Nathalie, seja bem-vinda, boa noite. Obrigada, boa noite a todas, todos. Eu tenho como costume ser muito didática, né? Então, eu acho que a pauta antirracista, ela precisa ser ampla, ela precisa ser para todas, para todo mundo entender. E aí eu fico pensando um pouco que a gente precisa refletir sobre como que o Brasil foi estruturado, né? A gente foi estruturado dentro de uma lógica colonial, né? A partir da propriedade de terra, onde rolou muito, né, a questão da desigualdade social, a dizimação de várias comunidades indígenas, que foi muito importante, inclusive, para a gente ter o marco do capitalismo. E aí acho que a Jane colocou de uma forma muito massa, né, que o capitalismo não tem como conviver com a pauta antirracista, assim, não dá. Primeiro porque ele depende do medo, né, da propriedade privada, da opressão, da submissão dos corpos, né, pessoas domesticadas, presas em alguns espaços sociais, sem autonomia da própria vida, né? E aí, por si só, ele faz com que o esquema todo seja desigual, né? Então, eu acho que um outro elemento que a gente tem na formação do Brasil é a questão patriarcal, né? São homens falando, votando, decidindo, acessando a educação. Tem um artigo, o artigo 70, né, da primeira Constituição, que a gente entende enquanto república, que ele fala quem não pode votar. E aí lá ele traz, né, os soldados de baixa patente, mendigos, analfabetos, e ele não fala em nenhum momento da mulher, da negritude. Exatamente porque essas pessoas naquela época ainda sequer eram consideradas como cidadãs. Então nem entrava, era como, principalmente os negros entravam muito com a questão, né, como se fossem mendigos ou analfabetos, porque não tinham acesso à educação. E aí a gente tem também um Brasil escravocrata, né, só no Brasil. A gente teve 5 milhões de pessoas trazidas à força para serem escravizadas aqui, né, por um período longo de, sei lá, uns 3 séculos e meio. E aí, enquanto as mulheres brancas, né, lutavam pelo mercado de trabalho, as negras não aguentavam mais o chicote no lombo. Né? E aí, mesmo depois da escravidão, a gente percebe que o controle sobre os nossos corpos continuaram, né? A gente tem, por exemplo, o mito das 3 negras, né, que a gente conversa muito isso, né? Quando as pessoas ficam naquela, tu não é negra, né? Tu é moreninha, é uma moreninha bonita, é uma mulata. E aí a gente foi se constituindo, né, que já naquela época a gente tinha a estratificação das mulheres em 3. As brancas para casar, as mulatas, né, para fornicar e as pretas para trabalhar. E aí até hoje isso permanece um pouco, né? A gente percebe que foi se criado, né, o mito das 3 negras, em que tem aquela negra que é braba, barraqueira, mas que é forte, que não quer um companheiro ao seu lado, muito independente. A gente tem também a figura da negra mãezona, né, tipo a tia Anastácia, e a gente tem, né, as pretas, que são aquelas mulatas, né, que são mais palatáveis, mais digeríveis na sociedade e hipersexualizadas. E aí também a gente tem, né, o mito do estuprador negro, né, como uma tentativa de animalizar os homens negros, né, o que ocasiona muito linchamento nos homens negros.
né, muita prisão nos manicômios, né, que é importante a gente lembrar que os manicômios não eram só para pessoas com transtornos mentais, né, eram para mulheres que traíam os seus companheiros, né, eram para pessoas que estavam à margem da sociedade. E eram pessoas que entravam ali e possivelmente nunca mais saíam. E aí a gente trazendo para hoje, a gente percebe, né, que o percentual de suicídio na população negra cresceu, né? Em 2016, a cada 10 jovens que cometeram suicídio, 6 eram negros, e a gente sabe que grande parte disso, né, vem dessa história, né, de marginalização do povo negro, também da questão tanto do racismo no sentido cultural, né, estrutural, mas também a gente entender que o racismo ele não é apenas uma diminuição daquela pessoa, dizer que a pessoa é isso ou aquilo, mas também que ele reflete na estrutura econômica e política, né, cultural. Hoje a gente tem a terceira maior população carcerária do mundo, né? 61,7% das pessoas privadas de liberdade são pretas e pardas. Dessas, né, 75% tem apenas o ensino fundamental completo. O Ministério da Justiça ele mostrou que de 2000 a 2016 a população carcerária feminina aumentou 698%. Né? Dessas mulheres encarceradas, 62% são negras, né? 74% são mães e 45% estão presas, mas ainda esperam pelo julgamento. E aí a gente percebe que, né, a gente foi se aquilombando, né, nas periferias, nas comunidades, e hoje a gente tem muito mais um racismo que é dito como velado, a gente sabe que é explícito, mas como, né, por exemplo, no Brasil nunca teve lei dizendo, negro não vota, né? O Brasil nunca foi tão explícito, nunca comprou essa briga direta. E aí por isso que ainda tem gente que hoje diz que não existe racismo, que o racismo é coisa do passado, né? Mas que a gente sabe que na periferia a maior parte das pessoas são pardas, né? São pretas, são pessoas negras. E a gente percebe que a maior parte das culturas criadas pelo povo preto, elas são estigmatizadas, são proibidas, né? A gente antes, né, enquanto no período da escravidão era proibido de circular, de gesticular, de falar, né, de estar em grupinhos. A nossa religiosidade, né, foi proibida. A nossa cultura, né, a gente teve a proibição da capoeira e atualmente, né, a gente teve a proibição do funk, do passinho. E aí eu acho que é importante a gente perceber que a partir daí a gente vê qual é o lugar imposto, né, a pessoa negra. Hoje a gente tem a atualização, né, da escravidão ao capitalismo, né, com leis para ficar a coisa mais bonita. Somos maioria populacional, mas quais lugares, né, a gente ocupa? Na ciência, a gente ocupa em grande quantidade, dando aula nas universidades, né, na política, a gente ocupa, a maioria, a gente sabe que não. Né? Então a gente percebe. A Djamila fala muito que quando a pessoa negra vai falar, pedem 1000 referências. Né? Então, se a gente olhar para a televisão, a gente percebe que a gente ainda não é, né, não é visto, não é visibilizado. A não ser quando a gente vai falar sobre negritude. Quando é para falar sobre racismo, né, a gente é chamado porque é hora dele. Né? E às vezes ainda nem é. Né? Ontem teve um caso muito bizarro em que uma televisão fez um debate sobre racismo com os jornalistas e só tinha gente branca. E aí a gente pensar, né, que nesse contexto de coronavírus nós somos muito mais afetados, somos o dobro em analfabetismo, a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, dos assassinatos que acontecem, 66% são de homens negros, e aí a gente pensar nessa intersecção, né, do gênero, e aí pensar que a intersecção ela é um aprofundamento das nossas opressões. A gente percebe que é muito mais difícil, muito mais dificultoso, quando varia, né, da localização regional, a classe, o encarceramento, a população em situação de rua, a questão LGBTQ+, a questão da pessoa com deficiência, e aí, né, eu venho trazer muito mais a questão da mulher, né, mesmo. A gente tem, por que falar da mulher, né? Porque não faz nem 100 anos que a gente pode ter uma conta no banco no nosso nome. Né? Por que falar das mulheres? Porque até 2003, um dia desses, se um homem descobrisse que estava casado com a gente, que a gente não era virgem, ele podia cancelar o casamento. Né? Por que falar sobre mulher e racismo? Porque a gente percebe que até hoje mata-se pessoas
como um motivo, né, de defesa da própria honra. E aí hoje a gente sabe, né, que a pirâmide de ganhos financeiros, a gente percebe que o homem branco está no topo dessa pirâmide, como quem ganha mais. Em seguida vem a mulher branca, depois o homem negro e, por último, a mulher negra. Hoje a gente sabe que o homem branco ganha, em média, 2,25% a mais que a mulher negra. A gente sabe também que, nesse contexto de pandemia, a questão de ter um trabalho fixo, né, de preferência que seja mais estável, com CLT e tudo mais, pesa muito para a gente poder ficar em casa. E a gente sabe que as mulheres negras, elas são as mais pobres, né, e as mais desempregadas. Mas, em contraposição, elas pagam a maior parte dos impostos. E, pasmem, elas geram 700 bilhões ao ano. E aí a gente sabe que, pelo IBGE, nós temos a maior população de domésticas no mundo. Serviço esse, né, que estava aí o AUE para que fosse colocado como serviço prioritário, porque, né, as donas das mansões não sabem limpar a própria casa, não sabem gerir o autocuidado, e aí precisavam, né, que essas mulheres pretas fossem trabalhar. E a gente sabe que a maior parte das trabalhadoras domésticas é de mulher preta. A gente sabe também que o critério maternidade, né, é um critério que pesa muito para as mulheres, principalmente negras. Hoje, 40% das famílias elas são monoparentais, chefiadas por mulheres. Essas mesmas mulheres, né, que saem de suas casas para cuidar do filho das outras, né, dos outros, e deixam os seus à mercê, ou da própria mãe, ou de uma vizinha, ou de outra pessoa para cuidar, né? E aí a gente sabe que isso se alastra muito mais, né, na questão do Covid, porque estamos muito mais sobrecarregadas, principalmente as mulheres que estão, as que têm o direito de trabalhar em home office, né, estão trabalhando em casa, estão sentindo, né, que o negócio fica muito ruim, porque tem que dar conta da casa, tem que dar conta da maternidade, né, tá numa reunião online, chega o filho do lado, chega a hora de fazer almoço, e mesmo que a gente pense nessa ideia, né, do companheiro, a gente ainda percebe que são poucos, né, que muitas vezes colocam isso como ajuda. A gente pensar também que a maternidade ela é desigual desde a concepção, né? Muitas vezes as mulheres não planejam a gravidez ou porque estão em situação de tanta vulnerabilidade que não conseguem ter um planejamento familiar ou porque são estupradas nas ruas e dentro de casa também por seus companheiros ou porque o homem simplesmente quer ter, está no tempo dele, quer ter o filho. E aí depois a gente passa por violências obstétricas, né? Que a gente sabe que até hoje a mulher negra, muitas vezes, em muitas maternidades, recebe menos anestesia, porque ainda é tida como aquela preta forte que aguenta o tranco. E isso só piora, né? Muitas mulheres negras, né, sofrem pela solidão da mulher preta, né? São abandonadas por companheiros, são tidas como uma transição largadas, né? E aí, muitas vezes, o filho não conhece o pai. Quando a criança cresce, né, com todo o problema do impacto da maternidade na questão da profissão, por exemplo, né, ou eu trabalho ou eu tenho filho agora, né, às vezes não dá para conciliar. Universidades e ambientes de trabalho sem creche, né, a falta de entendimento, principalmente na ciência, da baixa produtividade da mulher, né, na escrita de artigos e tudo mais, que a gente sabe que isso diminui o ranking lastimavelmente, que fica uma competição que não dá, né, porque a gente já sabe hoje, né, por pesquisas de cientistas, que quanto mais os homens têm filhos, mais eles conseguem produzir academicamente, e as mulheres é o contrário. Então, quem que suporta, né, esse homem? Quem que sustenta essa produção científica dele? São as mulheres, né? E aí a gente entender também que, às vezes, quando essa mulher consegue criar o filho, a filha, né, os filhos, a prole, aos trancos e barrancos, muitas vezes perde essa criança por conta da violência. Né? E aí é essa situação que a gente se encontra, né? Trazendo para o coronavírus, a gente percebe, né, que a maior taxa de letalidade está nos locais mais pobres, de maior vulnerabilidade, lugares onde as pessoas não têm acesso à água, não tem como ficar isolado, não tem como parar de trabalhar. Nós temos 42%, né, de pessoas que estão naquela faixa da informalidade de trabalho, e a gente também tem uma dificuldade de acesso à saúde. Né? As unidades das periferias, os equipamentos de lazer, de cultura da periferia, são muito baixos, porque não dá visibilidade, né, para as prefeituras. Então, a gente tem esse N de questões, né, que depois a gente pode
e falando um pouco mais. Acho que a gente tem que continuar lutando, né, pela fila única para os leitos, né, que a gente percebe que também é um esquema desigual, em que as pessoas que têm condições de pagar o plano privado, né, estão naquele processo de conseguir leitos, de conseguir se recuperar, enquanto na fila do SUS em Pernambuco, por exemplo, nós temos 222 pessoas numa lista de espera. Entender também que a gente tem uma grande taxa, né, de comorbidades, né, a população negra, a população da periferia tem uma vulnerabilidade muito grande na questão de hipertensão, de diabetes, não consegue organizar esse processo todo, cuidar de si, né, por N fatores, por falta de acesso à saúde pública, né, por falta de condições de comprar medicamento, por falta de se acompanhar. Nathalie, só para ir concluindo, tá? Eu acho que você não está, só para ver o tempo, já tem passando um tempinho, mas termina, acho que está muito interessante as contribuições. Mas aí acho que é isso, assim, a gente pensar também, né, na questão, por exemplo, das drogas, né, que a gente fala tanto, que essa guerra às drogas muitas vezes é uma guerra disfarçada, né, porque na verdade no Brasil o que se fez foi fingir que a luta não é contra pretos, não é contra negros, é contra a periferia, né, a ojeriza a periferia, e a gente sabe que somos uma população, né, em maior parte nessas periferias. Né, acho que é isso, por enquanto. Obrigada, Nathalie. Enfim, eu acho que são várias questões, né? A Nathalie colocou, assim como Miranda, a partir de uma determinada, de um lugar, né? Enquanto mulher, negra, enfim, todas as cargas que a gente carrega, né? Enfim, na sociedade que cria formas e cria novas formas de nos colocar e nos subjugar, né? Acho que é muito importante um elemento também, acho que vários que foram colocados, mas um elemento que eu quero destacar da fala da Nathalie é sobre o trabalho doméstico como trabalho essencial, né? Ela trouxe uma série de elementos aí que mostra a carga histórica enquanto as mulheres, né, que delega às mulheres a responsabilidade do trabalho doméstico, mas sobretudo da empregada doméstica. Essa ideia, ou a tentativa de alguns governadores, de alguns prefeitos, de garantir o serviço doméstico, o trabalho doméstico, né, como serviço essencial, ele tem algo, né? É possível pensar em algo mais escravocrata do que isso? Ou seja, que existe uma parcela da sociedade que não consegue cuidar da sua casa, que não consegue cuidar do seu corpo, das suas questões, e para isso delega para uma outra pessoa. Então, assim, acho que é um traço disso. Não por acaso, uma das primeiras vítimas de Covid no Brasil foi uma mulher, né, negra, trabalhadora doméstica, que foi obrigado a trabalhar pelos seus patrões. A morte agora dessa criança, Miguel, essa barbárie, essa violência que a gente está acompanhando agora desde ontem, também foi por conta de, né, enfim, de uma patroa, de uma concepção de que esse trabalho é um trabalho essencial, de que é um trabalho que não se pode abrir mão desse trabalho, não se pode garantir que essa trabalhadora continue em casa e protegendo a sua família. Então, isso tem a ver com uma leitura de sociedade, tem a ver com uma leitura que se impregna, que é socializada, que é reproduzida, né, que garante e que lê as mulheres e os corpos negros como corpos subalternos e corpos inferiores. Eu acho que, antes de passar, né, para a próxima fala, enfim, antes da gente passar, eu só queria trazer mais um dado que é importante em relação ao Covid, né? No Brasil, 51%, nós, negros e negras, nós somos mais da metade da população, algo em torno de 51% sobre o IBGE. Mas, ao mesmo tempo, nós somos 75% da população pobre, da população mais pobre. Isso mostra claramente que a classe trabalhadora, que a pobreza no nosso país tem cor. Nos Estados Unidos, e dentro disso, nós temos chances, né? A morte de negros e negras no Covid é 4 vezes maior do que o dos não negros. O que é peculiar também, o que é curioso também ter esse dado, que ele deve ser muito maior, porque a notificação da cor das pessoas que estão morrendo de Covid só começou a ser feita depois de 1 mês do caso já ser decretado como pandemia, a situação já ser bastante grave. Nos Estados Unidos, a população negra é só de 18% da população.
só 18% da população, enquanto que de 52% dos contagiados, quem foi contagiado pelo Covid são de negros e negras, e das mortes são 58%. Então, é evidente como o racismo ele se traduz em mortes e mais violência em situações de crise e de barbárie. Pessoas boas, pessoas que estão assistindo a gente aqui hoje e estão contribuindo com questões e discussão. Eu queria só... O Tyler, que é o nosso camarada sindicalista de Minneapolis, da nossa seção, que faz parte da construção da nossa organização nos Estados Unidos, ele preparou um vídeo com muito cuidado, com muito carinho, inclusive com muita potência, para falar para a gente sobre essa luta e sobre como as coisas, né, estão se desdobrando lá, mas o vídeo está com dificuldade aqui do som, como vocês viram bem. Então, a gente vai subir no link da página para que todo mundo tenha acesso à fala e a essa contribuição. Agora, eu queria chamar um outro camarada que também vai contribuir aqui com a gente, né, com a discussão, para pensar o que fazer a partir dos elementos de denúncia e de perspectiva para garantir as vidas negras, né? O Márcio Roberto, do Movimento Negro Evangélico. Ele está com um pouco de dificuldade aqui na internet, né, lá na Paraíba, mas ele trouxe, enfim, acho que é muito importante ouvi-lo e tal. Márcio, seu microfone está desligado, você poderia abrir o microfone para a gente escutar? Opa, beleza. Obrigado. Você fechou de novo o microfone. Tá certo, agora tá ok. Tá ok? Obrigado. Boa noite, Márcio. A gente quer te escutar agora. Boa noite, me chamo Márcio Roberto, é um prazer estar aqui participando com vocês desse debate, né, sobre o racismo e como ele tem afetado, né, a população negra, tanto no Brasil quanto no mundo, né? Sabemos que o racismo ele não é um fenômeno exclusivo do Brasil, existe em vários lugares, existe racismo na França, nos Estados Unidos, mas aqui, né, cada lugar tem a sua especificidade, né? E nesse momento eu vou falar, nessa primeira parte eu gostaria de fazer pelo menos um apanhado geral sobre a questão do movimento negro evangélico, que é um movimento, né, como o nome diz, é um movimento social evangélico, né, que agrega várias denominações, não possui partido, tá? Embora cada militante, eu, por exemplo, sou do PSOL e do LSR, mas o movimento negro evangélico, ele não possui partido, né? Não possui filiação partidária. E cada um de seus membros, eles estão envolvidos em vários movimentos sociais, né? Tem pessoas que é do grupo de mulheres negras, tem outro que é do movimento negro tradicional, tem outros que fazem parte a outros tipos de partidos, né? E por aí vai. Tem outros que fazem parte do movimento do Quilombo, por exemplo, né? E por aí vai. Um dos fundadores do movimento negro evangélico aqui foi o pastor Marco Davi de Oliveira, e ele escreveu da Igreja Batista. Atualmente ele está pastoreando uma igreja chamada Nossa Igreja Brasileira, e ele escreveu um livro muito interessante chamada A Religião Mais Negra do Brasil, explicando por que 8 milhões, né, de acordo com o censo do IBGE de 2010, explicando por que 8 milhões de negros eles são adeptos das igrejas pentecostais, né? E tem uma reportagem aqui que eu acho interessante, que eu gostaria de estar trazendo aqui para vocês, que conta um pouquinho da história do movimento negro evangélico, para vocês entenderem, né, para que aqueles que estão nos assistindo possam entender um pouco que dentro das igrejas evangélicas não existe somente um grupo de pessoas extremamente conservadoras, né, como muitos aí estão dizendo que, às vezes até generalizando, dizendo que todos os evangélicos, né, que os evangélicos ajudaram a eleger o Bolsonaro. Isso é uma afirmação um pouco complicada, porque, segundo
a pesquisadora, né, Cristina Vital, há muitas particularidades, né, que faz com que um evangélico vote num indivíduo como o Bolsonaro, né? Bom, mas eu vou fazer uma breve síntese aqui sobre o movimento negro. Segundo Jacques Augusto, numa entrevista, né, num artigo que ele escreveu à Folha de São Paulo, no dia 2/5/2020, o movimento negro evangélico tem um histórico de comprometimento com as lutas progressistas que buscam a emancipação da população negra, segmento social que surge no país em 1841, quando o Agostinho José Pereira, filho de uma ex-escravizada, conseguiu reunir mais de 300 negros e negras, todos livres ou libertos, nas ruas da cidade do Recife. Olha que coisa interessante. Esse Agostinho aqui, ele é chamado de um Lutero negro, né? Então, a primeira igreja, o movimento negro, ele cita, né, o movimento negro evangélico, ele cita esse aqui como um dos fundadores do movimento negro no Brasil, né? Agostinho atuava no campo da educação. Ele alfabetizou, portanto, para aquela época, uma coisa muito interessante, que ele já era um negro alfabetizado, né? Ele alfabetizou os integrantes da igreja do Divino Mestre, uma comunidade de fé negra da qual ele fazia parte. Em 1846 foi preso e ninguém mais ouviu falar sobre o pastor negro da primeira igreja evangélica do Brasil, né? Não somente isso, nós temos, por exemplo, nós temos em 1910, nasce, aqui no 1918, né? Nasce aqui no Nordeste, o presbiteriano, né, na cidade de Sapé, o presbiteriano, deixa eu ver aqui, João Pedro Teixeira, que foi o que fez parte da revolta das ligas camponesas, que ajudou a fundar uma das ligas camponesas em Sapé. Ele era presbiteriano. Ele morreu assassinado em 2 de abril de 1962. Nós temos também o caso de um negro, né, que liderou uma revolta chamada Revolta da Chibata, em 1910, que foi o negro João Cândido, né? Então, quer dizer, o povo negro cristão, né, a questão da raça, da etnicidade e da religião, o fato daquelas pessoas serem cristãs não impediu que elas tivessem uma consciência, né, que elas tinham que se revoltar contra uma determinada situação a qual elas estavam vivendo. Aí eu poderia citar outros exemplos aqui, mas eu não quero me delongar muito, né, para não tomar o meu tempo, que eu não sei como é que está aqui a questão do meu tempo aqui, né? Mas é uma coisa que é muito interessante nesse movimento negro, no movimento negro evangélico, que ele é um movimento que anda na contramão do conservadorismo. Ele é um movimento que anda na contramão do conservadorismo. Ele abraça muitas das pautas progressistas. Por exemplo, eu, né? E eu já apanhei muito por causa disso também, faço parte também do movimento antiproibicionista, juntamente com o Iago, né? Que é da LSR aqui da Paraíba. Também estou dentro, também, lá na Universidade Federal da Paraíba, né? Do grupo de diversidade religiosa também, os Cristãos pela Democracia também, estou lá junto também com o Antônio, entendeu? E também estou juntamente tentando construir, juntamente com o Fábio, o companheiro Fábio da LSR daqui da Paraíba, né? Um movimento assim para a questão da luta pela tolerância religiosa, né? Então a gente está para redigir um documento desse, né? Falando da importância, reivindicando a importância do Estado laico, né? O quanto que isso é bom, até mesmo para as igrejas evangélicas, o quanto que isso é importante, né? Então a gente está trabalhando nesse sentido também, né? Bom, ainda falando, eu não sei quanto tempo que eu tenho, vou dar uma olhada aqui. Oi, passei de 5 minutos. Tá bom, gente, então eu vou encerrar por aqui, né? É só fazendo um resumo, um apanhado mais ou menos aqui histórico, né? Do movimento negro evangélico, tá bom? Muito obrigado aí.
Obrigada, Márcio. Eu acho que você ainda tinha mais uns 2 minutinhos, mas a gente pode voltar nesses 2 minutinhos no final. Eu acho que foi bem importante a contribuição do Márcio, porque, primeira coisa, a gente está aqui organizando uma live de ativistas, militantes socialistas, trabalhadores, homens e mulheres de carne e osso, que estão inseridos em processos de luta extremamente real. Né? Então, o Márcio é um militante socialista jovem do movimento negro evangélico que está organizando a luta dentro da sua, né, da igreja, do espaço, né, onde ele atua, mas também em outros espaços, e nós somos tudo isso, né? Nós somos tudo isso, nós vivemos o nosso trabalho, a gente parte de uma determinada visão de mundo, de fé, de leitura, e tudo isso faz parte da nossa luta. E aí eu acho que ele trouxe alguns exemplos, e nas outras falas também, o quanto que a solidariedade é potente. Alguns comentários também apresentaram isso, né? Que a reação à morte, né? Enfim, a barbárie do que foi a morte do George Floyd, o Marcos comentou aqui que, enfim, levou milhares de pessoas em Viena na luta para denunciar, mostrando que a luta é internacional, a luta é antissistêmica, a luta racista é uma luta que está no mundo inteiro e tem essa potência, né? E tem essa potência para transformar, para mudar e para radicalizar, para propor a construção de uma outra sociedade. Ainda eu acho que nessa tentativa, né, de trazer alguns elementos para continuar o nosso debate, né? Vou tentar fazer uma segunda rodada com os camaradas que aqui estão contribuindo para essa discussão, para pensar o que fazer, para denunciar, para apresentar os nossos espaços de intervenção e como potencializar a nossa luta. Acho que é importante lembrar que algumas coisas, né, a gente está no momento de expressar e de falar sobre o que parece óbvio para alguns. Há 2 dias atrás, o Mourão, vice-presidente, ele escreveu um texto, um artigo no Estado, né, no Estadão, no jornal Estadão, e ele, enfim, além de criminalizar as pessoas que estão indo para as ruas, né, ele, na verdade, deveria se responsabilizar para as pessoas estarem para as ruas, porque não tem direito à quarentena, não tem direito a se proteger da pandemia e tem que lutar para defender as suas vidas. Ele cita em uma frase uma forma de responder a essa pressão mundial de denúncia do racismo, de como o sistema é racista. Ele fala que nós temos uma sorte no Brasil que, apesar de todos os problemas, nós não carregamos o ódio, não transplantamos o ódio e não trazemos o ódio para organizar as nossas lutas, né? Fazendo uma menção às lutas que estão sendo travadas no mundo, nos Estados Unidos e no mundo. Eu acho que primeiro a gente tem que mandar um recado, que ele conhece pouco da nossa história, que a nossa história sempre foi de muita luta e de muita mobilização, é por isso que nós estamos vivos. A nossa história de luta, ela é remontada desde a nossa luta abolicionista, quando a princesa branca assina a abolição e 80% do nosso povo já era livre, porque estava sendo construído às margens, a nossa luta estava sendo construída às margens, a discussão, o debate, a provocação nos quilombos. Esqueceu de mostrar que e de várias outras lutas, que nós fomos para as ruas, inclusive para defender os nossos direitos, mas quando Marielle é exterminada, a gente mostra para o mundo que a gente não vai se silenciar, porque a democracia funciona para alguns. Se é um parlamentar preto, é possível tombar esse corpo, ainda mais um corpo que fala em nome de vários outros, que estão silenciados, socialistas, mulheres, LGBTs, negros e negras. E aí a gente ocupa as ruas, ocupa o mundo, inclusive criando uma série de sementes, mostrando que a gente resiste e que a gente vai continuar lutando pelas nossas vidas. Então esse mito da democracia racial, de que não existe racismo no Brasil, de que nós somos cordiais, ele não se sustenta na realidade. E só se sustenta para aqueles que contam a história a partir de uma perspectiva que não é a nossa. Porque na nossa, a gente está vendo o povo preto resistindo solidariamente, garantindo coisas que a gente faz ao longo da vida para sobreviver, né? E não por acaso a gente percebe em vários bairros ações de solidariedade, de garantir alimentação, de garantir comida, de garantir a vida, né? E é por isso que nós estamos aqui, para garantir a vida e para seguir lutando para transformar e radicalizar e destruir esse sistema. Enfim, algumas perguntas aqui foram colocadas, eu queria só
Primeiro, agradecer a todo mundo que está aqui participando, né? Eu não sou muito boa nisso, não, viu, gente? Então, eu sou muito atrapalhada. Desculpem se as coisas estão um pouco confusas. Como eu disse, o vídeo do nosso camarada, do Tyler, ele vai subir. Acho que a gente vai ter oportunidade de compreender melhor esse processo. Eu acho que várias questões foram colocadas aqui, né? Sobre a importância da religião estar associado à luta socialista, a denúncia, inclusive, da morte do Miguel, que essa patroa que foi responsável pela morte, ela é mulher de um prefeito, inclusive, de uma cidade de Pernambuco. Então é importante denunciar também, porque, né, como os coronéis e como, na verdade, a classe dominante tenta se esconder, né, pagando 20 mil de fiança para sair, mas acho que a gente precisa garantir que o sistema e que as pessoas garantam com rigor, né, a responsabilidade, paguem com rigor a responsabilidade dessas mortes. Queria agradecer aqui Carlos, Fesch, um monte de gente que está aqui colocando força e falando como essa luta é importante, como esse debate aqui é importante. Eu queria agora também chamar para as considerações, para colocar mais elementos no debate, para deixar a gente com questões, inclusive, para sair daqui pensando e preparando esse nosso programa capaz de enfrentar e organizar as lutas no próximo período. Eu queria aqui chamar o Miranda Júnior, se ele está preparado, para uma contribuição final. A gente dá vontade de ficar aqui muito mais tempo conversando, mas a gente sabe que isso aqui é só uma parte do todo, né? E que muito, muito há de se fazer. Miranda? Opa, vamos lá. O debate está sendo bem produtivo, foi muito produtivo. Estão me ouvindo bem? Sempre fico com essa dúvida. Mas, enfim, acho que é importante a gente ressaltar, a gente estava colocando aqui que é uma luta racismo, onde a luta antirracista é uma luta anticapitalista. É importante a gente lembrar que o capitalismo, eles não querem acabar com os negros, né? Porque no sistema capitalista é necessário que se tenha alguém para ser subjugado, é necessário que tenha alguém para ser explorado. E em toda a história da humanidade, desse sistema capitalista, foram os negros que estão sendo ocupando esse lugar de pessoa explorada de todas as formas possíveis, né? Como no caso agora da mãe no caso do menino Miguel, a patroa da mãe dele teve 20 mil reais para poder pagar as fianças, para poder sair da cadeia, mas não tinha dinheiro para poder pagar o salário da sua empregada doméstica, porque ela ficasse em casa durante esse período de quarentena se guardando. Então, é esse o custo da vida do Miguel, 20 mil reais que ela sai. A gente sabe que, infelizmente, ao longo da história, a gente percebe que as pessoas que matam pessoas negras, as pessoas que contribuem para esse sistema racista, têm saído cada vez mais impune. Mas a história nos tem dado uma reviravolta, né? A gente conquistou muita coisa nesses últimos anos, há muito sangue e suor, e com muita luta, e esse último período nos tem mostrado isso muito mais forte, né? Principalmente nesse período de isolamento social, que a gente que está acostumado a estar nessa luta de corpo a corpo, né? Nós que somos socialistas, a gente é acostumado a estar na rua lutando, e esse período de pandemia nos colocou uma outra estratégia de luta para a gente pensar como é que a gente pode mudar esse cenário, né? Mas as mobilizações, elas têm voltado a ganhar as ruas, né? Como no caso da morte, do assassinato do companheiro George Floyd nos Estados Unidos, o assassinato do menino João Pedro no Rio de Janeiro, tem feito as ruas serem tomadas novamente, né? E como último ponto aqui, eu gostaria de falar da questão de que a gente está vendo hoje uma luta antirracista, né? A pauta antirracista está muito forte hoje, aqui no Brasil está se levantando muito a pauta do antifascismo, né? E se o racismo e o fascismo estão associados à exploração do genocídio do povo negro, a gente deve ter uma luta antifascista, quer dizer, a luta antifascista não deve ser desassociada da luta antirracista, né? O movimento das lutas antirracistas não se iniciou depois da morte da companheira Marielle Franco, não se iniciou simplesmente agora depois do caso do João Pedro, do George Floyd nos Estados Unidos, vem de muitos anos antes,
na verdade, a luta toda de história, uma história de luta que nos remete muito ao passado, né? E não termina por agora, não termina simplesmente pedindo justiça para esses companheiros, né? Nós que somos negros temos que lutar diariamente pela nossa vida, né? Viver é lutar. É isso que está posto para a gente enquanto negros e negras. E essa não é uma luta somente de nós que somos negros, não é uma luta somente de nós que somos militantes de esquerda, essa é uma luta de todos. É uma luta humana para que a gente realmente possa chegar a um projeto de mundo que seja minimamente digno para todos nós. Então, a luta continua, de fato, as ruas provavelmente vão ser tomadas nesses últimos períodos, as redes já estão sendo tomadas, e esse processo que a gente faz aqui de conversar e tentar, pelo menos, criar o mínimo de consciência possível, né, nas pessoas que estão nos assistindo hoje, os nossos companheiros, amigos e familiares, é o mínimo que a gente pode fazer hoje para poder conscientizar essa galera, né? Mas a luta, ela se estende para além disso, né? É necessário a gente estar aqui todos os dias falando que vidas negras importam, e vidas negras importam não somente mortas, vidas negras importam vivas. E com essas palavras que eu gostaria de encerrar a minha fala. Eu gostaria de agradecer a Jane, a todos os companheiros que estavam participando dessa live, e a vocês que estão aí de casa nos assistindo, né? Beijão. Obrigada, Miranda. Obrigada pela sua contribuição. Eu acho que é extremamente importante o que Miranda trouxe agora no final da fala dele, só para reforçar que nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa se preparar para as lutas massivas. Elas virão. Essa é a certeza que nós temos. Hoje, no momento em que a gente está, né, a curva está crescendo e as mortes estão crescendo de pandemia, a gente está percebendo e contribuindo também para as lutas, e são lutas de vanguarda, lutas que simbolizam isso, que são um preparo para as lutas futuras. Então, se a gente tem uma certeza, como disse Miranda, é que a nossa vida depende da luta e a gente vai continuar lutando. Então, eu queria chamar agora para contribuir também com as considerações finais, queria agradecer a tudo que foi apresentado aqui por Miranda, Nathalie também, Souza, e queria que ela pudesse fazer esse encerramento momentâneo aqui nessa nossa conversa de hoje. Então, acho que eu queria trazer a luta, né, que a gente travou em Pernambuco para requerer os dados do Covid, né, por raça cor, né, a partir do mandato de Ivan Moraes, do PSOL e de outros movimentos sociais. A gente conseguiu um pequeno avanço, né, a Prefeitura do Recife começou a fazer a notificação, mas ainda é aquela coisa muito lenta. A gente já sabe, né, que a morte de pessoas negras em maior quantidade, né, é uma evidência, né, mas a nível de pesquisa ainda é uma hipótese. E aí queria também trazer um dado de que o general interino de saúde, né, assinou um decreto que extingue, né, um serviço do SUS que atende a pessoas que estão em situação de privação de liberdade com transtornos mentais. E ele teve a audácia de assinar isso no dia 18 de maio, que é um dia em que a gente luta, né, a partir do movimento da luta antimanicomial. E aí eu acho que como estratégias, né, acho que não tem uma receita de bolo, acho que a estratégia é muito mais coletiva, apesar da gente precisar de estratégias individuais para sobreviver no dia a dia, mas penso que para além das hashtags, para além das comparações entre um espaço e outro, cabe a gente olhar a história, olhar como que a gente foi, né, estruturado, como que o racismo no Brasil foi um elemento desagregador que fez com que a gente se desmobilizasse, mas também pensar nos avanços, né, que os movimentos sociais fizeram. Acho que a Lélia Gonzalez Faria, né, que diria que o lema é a organização já. Então, vamos nos aquilombar nos movimentos sociais, nos partidos, organizações, projetos comunitários, porque se a esquerda não fizer, quem que vai fazer? É a direita? Né, a elite? Então, eu acho que, para além das telas pretas, a gente pode compartilhar, né, os movimentos que estão fazendo a distribuição de cestas básicas, de materiais de higiene, doar se tiver condições, se não for do grupo de risco, se dedicar, estar lá na frente, que também é a linha de frente.
E acho que a gente precisa, né, aliar o conhecimento teórico com a prática política. A gente precisa pensar que, para agora, essas pessoas precisam sobreviver, precisam comer, mas também da gente pensar em como garantir lutar por esses direitos, né, a longo prazo. Acho que a gente precisa sair do muro, né, pensar em quem é essa ancestralidade. Acho que o sistema ele faz isso, né, faz com que a gente se embranqueça, faz com que a gente fique naquele limbo, né, porque o nosso racismo ele é complexo, ele é cromático, ele é baseado no fenótipo, e aí a gente fica naquela, não sou retinto, eu sou um negro disfarçado, né? Então só é preto quem é negro disfarçado, e a gente fica num lugar nenhum, que nos leva a nada, né? Porque a gente não se identifica com a pauta, fica sem lutar, fica sem se engajar, e a gente pensar que mesmo retinto ou não, as situações econômicas da gente enquanto negro são basicamente as mesmas, só muda que a gente é um pouco mais palatável, mais tolerado, mas sofrer menos racismo não é não sofrer racismo. E aí chamar, né, convocar a galera, né, que também é uma pauta das pessoas brancas, fico pensando que talvez, né, a pauta antirracista seja muito mais das pessoas brancas, porque foram elas que criaram esse sistema, do que exatamente nossa, né? E aí fico pensando que a gente precisa não votar em pessoas racistas, parece óbvio, mas tenho que dizer novamente, né? Olhar a galera preta que põe seu nome no santinho, porque só a gente pode se representar, né? E que a gente ainda vem percebendo que muitas vezes quando a gente vê um político negro, as pessoas ainda ficam com aquela ojeriza, né? Parecendo que a pessoa é suja, parecendo que a pessoa não tem responsabilidade, porque foi uma situação construída. E acho que, por último, a gente precisa ler, galera. Ler, conhecer intelectuais, né? Gente negra não fala só sobre racismo, mulher não fala só sobre feminismo, né? Podemos ser médicos, advogados, podemos ser N profissões, aquilo que a gente quiser. Então, ler, escutar, pesquisar, ouvir, perceber as diferenças, né? Que a gente é maioria, mas não está em determinados espaços, mas está em maioria em outros. E compartilhar, né, com amigos. E eu acho que eu deixaria o meu apelo final, assim, de apoiar os artistas pretos, né? Enquanto atriz, a gente está passando por uma situação na cultura muito difícil, porque a gente ainda está penando por aquela lei do auxílio emergencial que vai subir para o Senado. Muitos espaços estão fechando porque não tem condições. E em Recife, especificamente, a gente tem um quilombo urbano, né, teatral, que a gente chama do Espaço Poste, feito por mulheres e por um homem negro, e que está prestes a fechar. Então, conheçam o Espaço Poste, procurem Facebook, Instagram, estão disponibilizando alguns cursos, né, com algum auxílio, né, de valor para poder eles conseguirem manter o espaço, pagar as contas. E aí é isso, assim, a gente tem que se apoiar, é nós por nós. Obrigada, Nathalie, obrigada por toda essa potência, pelas considerações. E eu acho que a Nathalie trouxe elementos importantes para a gente não cair nas armadilhas, né? As armadilhas que tentam nos dividir, nos diferenciar, nos apartar, quando, na verdade, o que nos unifica é a luta contra esse sistema, a defesa das nossas vidas. Certamente nós, negros e negras, temos que ser a vanguarda desse processo, mas isso não vai acontecer sem o conjunto da nossa classe, né? Nada causa mais terror à burguesia e à elite do que quando negros e brancos se unem contra elas. Acho que isso é pavoroso, e acho que esse é um dos caminhos para construir uma sociedade socialista que, de fato, nos caiba a maioria, né? E não uma sociedade que é construída para esse 1% em detrimento dos nossos corpos. Muito obrigada, Nathalie, muito obrigada mesmo. Queria chamar também aqui, para fazer as considerações finais, também parciais, porque a luta segue, a discussão também não termina aqui, o companheiro Márcio Roberto. Está me escutando, Márcio? Está aí? Estou ouvindo. Joinha. Beleza, né? Vamos lá, caminhando para a conclusão, né? Devemos levar em consideração que, embora os evangélicos, né, na eleição passada, grande parte dos evangélicos votaram no Bolsonaro, há uma pesquisa recente, de 2019, que diz que pelo menos 25% desses evangélicos que votaram no Bolsonaro já estão arrependidos, né? E o número tende a aumentar, lógico. O número já é ainda maior do que isso, né? Do ano passado para cá. Não podemos ignorar que nas igrejas evangélicas, pelo menos quase 60%
60% dos membros da igreja evangélica são mulheres, quase 60%. Né? Desses 60%, 59% são pretos e pardos. Né? 59% são pretos e pardos. O público feminino é 58%, né? 58%, e sendo que pretos e pardos, a população dos evangélicos, são 59%. Então, isso é um dado muito interessante, e eu penso que é necessário também, além de mantermos um diálogo muito grande, né, com as classes populares, não esquecermos também de atentarmos para as igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas, porque lá nas igrejas evangélicas também tem uma divisão social, uma divisão de classe lá muito grande, né? Muitas pessoas que estão lá, às vezes elas não são, muitas coisas que são, essa bancada evangélica aí, ela não está representando os interesses da classe trabalhadora, no geral, principalmente a classe evangélica. E na hora do voto, a gente sabe muito bem que aquele fiel ali, daquela igreja ali, ele pode mudar o voto dele, né? Ou ele não vai votar no candidato da direita. Né? Então, isso é um ponto muito importante. Para nós do movimento negro evangélico, para concluir minha fala, para não tomar o tempo, nós vemos que o racismo, né, o movimento negro evangélico levanta a bandeira do seguinte: o racismo não é de Deus, e o Cristo, ele é negro. Nós acreditamos num Cristo negro, num Cristo que se fez pobre, num Cristo que sofreu, que padeceu, né, que soube o que eram as dificuldades, né, e esse Cristo, ele não é a favor do racismo, ele fica muito triste com o racismo. Estou falando aí da questão da perspectiva da fé. E, lógico, há uma necessidade muito grande, né, de construirmos um partido revolucionário para mudarmos esse estado de coisas que está aí. Porque a luta contra o racismo, ela também passa também pela luta contra o capitalismo. Porque o capitalismo, ele para subsistir, ele precisa, né, alimentar a máquina da desigualdade que ele gera. Uma boa noite a todos aí. Muito obrigado. Obrigada, Márcio, pela sua contribuição. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Quero agradecer também, enfim, as pessoas que passaram aqui pela live, que acompanharam até o final. Antes de... A gente, na verdade, queria passar para a Nathalie, porque ela preparou algo para acalentar o nosso coração, né? É uma poesia de Cristiane Sobral. Eu acho que a gente precisa também de poesia, porque, inclusive, nos garantir vivo, que depende de luta, que depende da luta, que é uma dureza cotidiana, ela não prescinde do afeto, da poesia e do cuidado para que a gente continue vivo, saudável e com gana e garra de viver. Queria agradecer a participação de todos e todas aqui essa noite, porque com vocês eu me sinto, inclusive, mais forte e com muito mais coragem e disposição para enfrentar tudo que está aí, né? Porque acho que não está fácil para ninguém. Então, eu queria passar para a Nathalie, queria agradecer a discussão, queria, na verdade, reforçar que a gente tem organizado esses espaços de troca e de conversa constantemente, semanalmente. O vídeo do camarada Tyler, da seção norte-americana de Minneapolis, ele vai subir na página, então não deixem de assistir, porque eu acho que é extremamente importante para a gente entender a partir de quem está lá lutando dia a dia, construindo, apoiando e reforçando esses processos. Então, entrem lá para assistir assim que terminar aqui. Por favor, Nathalie. Bom, essa poesia ela é da Cristiane Sobral, uma carioca, atriz, escritora, dramaturga, poeta brasileira, e que foi a primeira atriz negra graduada em interpretação teatral pela UNB. Não vou mais lavar os pratos, nem vou limpar a poeira dos móveis. Sinto muito. Comecei a ler. Abri outro dia um livro, e uma semana depois decidi,
Não leve mais o lixo para a lixeira. Nem arruma a bagunça das folhas que caem no quintal. Sinto muito. Depois de ler, percebi a estética dos pratos, a estética dos traços, a ética, a estática. Olho minhas mãos quando mudam a página dos livros, mãos bem mais macias que antes. E sinto que posso começar a ser a todo instante. Sinto. Qualquer coisa. Não vou mais lavar, nem levar. Seus tapetes para lavar a seco. Tenho os olhos rasos d'água. Sinto muito. Agora que comecei a ler, eu quero entender o porquê e o porquê. Existem coisas. Eu li. Eu até sorri e deixei o feijão queimar. E olha que o feijão sempre demora a ficar pronto. Considere que os tempos agora são outros. Esqueci de dizer. Não vou mais. Resolvi ficar um tempo comigo. Resolvi ler sobre o que se passa conosco. Você nem me espere. Você nem me chame. Não vou. De tudo que jamais li, de tudo que jamais entendi, você foi o que passou. Passou do limite, passou da medida, passou do alfabeto, desalfabetizou. Não vou mais lavar as coisas e encobrir a verdadeira sujeira. Nem limpar a poeira, espalhar o pó daqui para lá e lá para cá. Desinfetei as minhas mãos e não tocarei suas partes móveis. Não tocarei no álcool. Depois de tantos anos alfabetizada, aprendi a ler. Depois de tanto tempo juntos, aprendi a separar meu tênis do seu sapato, minha gaveta das suas gravatas, meu perfume do seu cheiro, minha tela da sua moldura. Sendo assim, não lavo mais. E olho a sujeira no fundo do copo, sempre chega o momento de sacudir, de vestir, de traduzir. Não lavo mais pratos. Li a assinatura da minha Lei Áurea, escrita em negro maiúsculo, em letras tamanho 18, espaço duplo. Aboli. Não lavo mais os pratos. Quero travessas de prata, cozinhas de luxo e joias de ouro. Legítimas. A partir de hoje, está decretada.